Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Com certeza você vai ser impactado, então assista até o final, já vai dando like, já vai compartilhando. Deus vai falar com você. Tem muitos testemunhos, graças a Deus, através desse programa. Pastor Chundim, tá certo? Churdir. Chudi, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, meu querido. Obrigado, pastor. É uma honra poder estar aqui e compartilhar experiências, né? Experiências, e eu creio que muita gente vai ser impactada com aquilo que a gente vai abordar aqui. Glória a Deus. Pastor, você nasceu num lar cristão? Como foi o início da fé? Eu nasci no berço cristão desde muito cedo, né? Eu sou, para quem ficou pensando que eu sou brasileiro, eu sou angolano, tá? Da África. E minha família, né, meus pais foram cristãos, são cristãos. Minha mãe já partiu para a eternidade e o meu pai continua, é pastor, está com 73 anos de idade. E eu cresci naquele ambiente cristão, não sei o que é conhecer o mundo, né? O mundo, quando falo o mundo da perdição, desviado e essas coisas. E então, nossa vida foi pautada sempre por princípios cristãos. Embora, por um lado, nós tivemos, né, uma família feiticeira, por um lado, pessoas que estavam do lado errado, e do outro lado está minha família pautando para os princípios cristãos. E isso foi contrastando e causando problemas espirituais, que hoje eu vou falar muito para você, coisa que eu nem disse para outros podcasts, a gente vai abordar aqui. Viu? Eita glória, vai ser bênção. Então, ó, já vai compartilhando aí. O pastor vai falar de muita experiência. Pastor, e como foi o chamado para o ministério? Demorou? Foi ainda jovem? É, Como foi esse chamado para a obra, para ser pastor? Seu pai, você disse que era pastor? sim, é pastor da Assembleia de Deus lá em Angola. E nós somos de matriz bem pentecostal, né? Na época, os missionários foram portugueses. Angola foi uma colônia de Portugal, por conta disso, houve aquela imposição da língua ser falada português. Mas Angola tem muitos dialetos. Nós temos vários. Tá, só para ter ideia que o meu pai é da tribo do dialeto Quimbundo, tá? Aí tem um bundo, cada ponto tem uma. Mas agora, quando os portugueses vão para a África, vão para Angola, no caso, são 5 países de expressão portuguesas a nível da África. E Angola está na África Austral, né? Está perto de Moçambique, de um lado, está também Namíbia e África do Sul está lá no final, e está naquela região. Só que Angola tem uma miscelânea de línguas e culturas dentro do próprio país. E aí os meus pais saíram do interior, vieram para o centro da capital, que é Luanda, e ali começou tudo, né? Minha mãe foi metodista. E o meu pai conta que ele já aceitou a Jesus na Assembleia de Deus. E aí, depois do casamento, minha mãe teve que entrar na Assembleia de Deus. E glória a Deus por isso, porque sem medo de errar, e não estou aqui para apontar dedo para nenhuma denominação, foi bom. E o propósito de Deus é eu ter nascido num meio pentecostal, porque tem igrejas que é muito fria e o diabo sabe disso, e eu não estou aqui para tapar o sol com a peneira, e eu vou deixar muito claro para você que vai acompanhar isso depois, porque tem lugares que o diabo brinca no altar e brinca tudo que é igreja lá, tá? E não é diferente aqui no Brasil, não é diferente, entendeu? Igreja que não tem tempo de oração profunda, igrejas que não têm momentos de que os obreiros se recolhem para tirar trabalho de jejum e oração, igrejas que todo mundo depende do pastor, e eu bato muito isso de frente para muita gente, porque meu pai, quando ele pastoreando, já foi ensinando que não devíamos depender dele. Já foi ensinando isso. Não dependam das minhas orações, não dependam do que eu faço. Vocês precisam aprender
a fazer. Tá? E Paulo fala disso, né, para que eles façam a obra do ministério. Então, nós aprendemos isso, e isso gerou até um certo ciúme ministerial com outros pastores da rede. Por que que o pastor Pinto, o pastor Miguel Pinto, está lá a dar oportunidade das crianças? Ela é chamada assim, então, dá oportunidade das crianças, por quê? Vai perdendo autoridade, não pode, essa coisa. Mas meu pai dizia, falam o que quiser, porque a gente começou no ambiente familiar. Nem era a igreja. Primeiro, antes de sermos expostos a nível da igreja, nós estávamos lá no ambiente cristão, onde tudo começou. Nós éramos família que impactávamos primeiro no nosso ambiente familiar. Era muito gostoso, porque nós tínhamos lá um espaço de oração na nossa casa. Era um quarto, que era um quarto de guerra, que era um quarto que ninguém que fosse chegar na nossa casa e ficava só sentar na sala, não. Passávamos todo mundo para o quarto de oração e orávamos, porque nós entendíamos que as pessoas carregam energias espirituais que podem afetar o ambiente familiar. E então a gente já cresceu nessa matriz, né? Reconhecendo que a vida é espiritual e a nossa luta espiritual, Paulo fala disso, e nosso entendimento, e talvez as pessoas aqui poderão fazer um juízo de valores, né? Não, mas não precisa, isso é espiritismo, isso é espiritualizar muito a coisa. Vou dizer uma coisa para você, nós somos sim espirituais, embora você não acredite nisso, nós somos espirituais. Nós não somos. E esse mundo físico apenas é resposta do que é espiritual. Só isso. Interessante. A pessoa ia visitar, tinha que orar? Tem que orar junto. Tem que orar junto. A gente já leva, vamos orar, vamos orar. Já chegou. E se a pessoa não quisesse orar? Expulso. Já está provado que está do lado errado. Porque e isso fez sermos diferentes. Ou seja, por que o mundo tem que nos rotular? Por que a gente tem que falar a conversa do mundo lá fora? Eles não podem falar nossa por quê? Imagina, tem famílias que não têm a linha cristã, não são lá. E quando chegam no nosso ambiente familiar e a gente impôs essa cultura cristã dentro da nossa casa, meu pai, e levava todo mundo à oração. Vamos orar, 5 minutos, não precisa ser muito. Deus, oramos, Pai, abençoa a pessoa que nos visita hoje, que o Senhor abençoe a chegada dele, o tempo que ele vai ficar aqui conosco, e quando ele voltar para casa, nós queremos entregar. Amém, oramos. Aí, a pessoa não quer orar com a gente, não tem problema não, pode ir embora. Essa casa tem uma regra, a nossa regra é essa, nós oramos e abençoamos as pessoas que chegam na nossa casa. Mas dá trabalho, por que tem que... Nós estamos num ambiente que não é o espiritual, mas nós somos espiritual. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos uma pátria, entendeu? Se temos uma pátria, nós estamos aqui apenas carimbando o passaporte para voltarmos para o nosso lugar, para o nosso... Jesus veio mesmo e disse, eu vou vos preparar lugar para que onde estiver, estejais vós também. E a gente sabe que aqui, se ele foi preparar lugar, então a gente tem que andar na esperança que um dia nós estaremos eternamente com ele naquelas mansões, né? Coisa linda. Então, eu preciso... Apesar de estar nessa natureza, nesse mundo, eu preciso entender que eu não sou daqui. Se todo mundo entendesse essa primícia, que apesar de estarmos aqui, não somos daqui, você não teria levado a vida cristã relaxada que você leva. Você estaria representando o seu país, que o nosso país é a Jerusalém Celestial. Então, temos que representar bem isso aqui na face da terra. A Bíblia, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você. Se ele vencer, ele já está transferindo para nós que também venceremos. Tá? Então, nós aprendemos isso. E se tornou cultura no nosso ambiente familiar. Todo mundo já sabia. Você vai aonde? Vou na casa do pastor Miguel André Pinto. Vai lá, já sabe que você vai orar. Então, aí o diabo já sabia. Eu não vou lá. Quem está possesso, está carregando alguma feitiçaria, não aceitava ir para o ambiente familiar, para a nossa casa.
porque meu pai colocou aí o quarto de oração, onde todo mundo tinha que passar naquele processo para orar. Nós mesmos estudando, quando crianças lá, eu já aprendi que aqui fala-se em série, na nossa classe lá. Quando você está na primeira classe, segunda classe, eu a estudar, e eu, pastor, uma coisa que eu falei, eu vou falar aqui uma coisa para você. A bênção de ter um espaço de quarto de oração em casa é maravilhoso demais. Eu quase seria morto por um acidente de carro. Foi até um brasileiro que conduzia o Fusca, né, lá em Angola, nos anos 80. Havia lá uma empresa chamada Odebrecht, e aquela empresa lá, ela construía pontes, estradas lá em Angola. E uma certa vez eu passo no quarto de oração, criança, tá? E ia para comprar livro, caderno para a escola. Eu fui e olhei para um lado só da avenida e não vi o carro que vinha do lado direito. E eu corria e o carro veio com tudo e pá! Eu apaguei, segundo relatos, e acordei na UTI. Acordei na UTI, vendo pessoas de branco assim, e um deles chegou para mim e disse: tá tudo bem. Você me buscou, mas tá tudo bem, tá bom? Você vai sair daqui. Eu disse: mas onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Não, tá tudo bem. Fica em paz. E a pessoa depois sumiu. Foi. Aí quando eu pergunto, os meus pais vão lá e perguntam: tá tudo bem? Eu disse: tá, mas vocês viram quem veio me visitar aqui? Não, você viu quem? Não, viu um homem de branco aqui, me saudou e disse que vai sair daqui e vai estar tudo bem. Não, mas tá bom, tá bom. Meu pai entendeu que eu recebi uma visitação angelical, mas eu naquela altura não entendia isso. E depois eu fui entendendo mais tarde, fui estudando muito sobre o ministério dos anjos. E é uma matéria que muitos desconhecem até no ambiente, no seio evangélico, no seio cristão. Tá? Os anjos são seres ministradores. E Paulo fala que eles existem para ministrar aqueles que hão de herdar a salvação. E nós já estamos vivendo a primeira fase da salvação. Mas quando fala aqui de herdar a salvação, ele está falando da segunda vinda de Cristo, o momento do arrebatamento para lá. Nós herdaremos a salvação. Aí eu entendi depois o ministério dos anjos. Eu tive que estudar sobre o ministério dos anjos. E vou dizer uma coisa para você: é precioso demais a atuação dos anjos na nossa vida, nessa dispensação. Essa dispensação da graça, essa dispensação do espírito, do ministério. É importante você andar. E hoje, a nível da África, nós entendemos nos ministérios que a participação dos anjos... Por isso que hoje a África está a despontar em libertação, está a despontar em curas, milagres extraordinários. Você entra no YouTube, pesquisa, vai ver que como Deus está agindo no ambiente profético nessa matéria. Porque nós entendemos que os anjos fazem parte do ministério nessa dispensação para nós também. Então é isso que eu queria falar para você, que o ambiente familiar ajudou muito, e quando voltei um mês e pouco depois da UTI, voltei sem sequelas no corpo, nós falamos mazelas, sem nenhuma mazela no corpo. Voltei para minha casa e as pessoas já estavam a ditar óbito na minha casa. Todo mundo já estava dizendo, colocando as cadeiras lá. A África, na questão do luto, é muito forte, tá? As pessoas colocam as cadeiras fora, né? Os bancos fora para receber as visitas, e já tinha pessoas chorando em casa. O Chudi foi acidentado, ele morreu, foi na UTI, e as pessoas já estavam ditando óbito. Mas quando viram eu chegar, são e salvo, de pé, caminhando, o que aconteceu? Já as pessoas estavam chorando. Disse: não, eu estou bem, graças a Deus. Deus enviou seu anjo lá e cuidou muito bem de mim. O ministério dos anjos é muito forte. É forte. E é interessante que a Assembleia de Deus, você disse que é lá em Angola, né? Pelo menos aqui no Brasil, eu não sei, no modo geral da Assembleia, não lida tanto com libertação. Lá é diferente ou aprendeu a libertação aonde? O que levou à libertação? A libertação espiritual, deixa eu colocar isso bem centrado nas Escrituras, para que isso não seja apenas uma falácia, porque
tem pessoas e pastores a nível aqui do Brasil e de Angola, tem muitos discípulos, muitos pastores que depois entenderam o processo, entender essa questão da libertação espiritual, porque alguns acham, onde é que está o problema? O problema de muitos pastores é a retaliação espiritual que surge do Ministério de Libertação. É fato que existe a questão da retaliação espiritual, mas por que da retaliação espiritual? É porque esse pastor, esse ministro está em falta de algum modo na questão da estrutura espiritual dele. Porque não faz nenhum sentido. Deixa eu explicar pela Bíblia. A Bíblia vem dizer, Evangelho segundo escreveu Jesus, Evangelho segundo escreveu João, apóstolo de Jesus, capítulo 8, versículo 31. Você vai perceber, deixa eu ver, eu vou abrir para você, para que não fala que, não, o africano passou por aí, falou umas coisas e não sei o quê, que todo mundo... Eu posso começar do Antigo Testamento para o Novo Testamento para provar que libertação espiritual é urgente você ter e estabelecer na sua igreja. Número 1. Vamos lá, eu já volto para a Bíblia. Você vai para Gênesis, Deus chamando Moisés, tá? Deus acende a sarça, Moisés matou um egípcio, fugiu, foi para Midian, e ele chega lá e começa a pastorear o rebanho de Jetro, seu sogro. E ele, levando o rebanho atrás do deserto, chegou até o Monte Horebe, e Deus acende uma sarça, e Moisés diz, espera aí, eu me virarei para lá e verei essa estranha visão. Por que a sarça não se consome? E Moisés se aproximando da sarça de qualquer jeito, a Bíblia diz, bradou Deus a ele do meio da sarça. Bradou Deus a ele do meio da sarça. Moisés, não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Moisés tinha as ciências do Egito, mas Moisés não tinha as ciências de Deus. E Deus queria transferir, mudar esse processo daquilo que ele achava do achismo dele para colocar, enxertar a mente dele agora para o reino. E Deus fala para Moisés, tira as sandálias. Aí eu pergunto, qual é o problema de Deus com as sandálias de Moisés? O que Deus tem a ver com sandálias? Daí, o pulo é que Moisés saía do Egito. Obviamente, Moisés trazia as sandálias do Egito. E Deus disse a Moisés, se você quer acessar as revelações, você tem que tirar o Egito. Moisés, depois de tirar as sandálias, Deus disse, está aprovado, vem que eu vou dizer quem sou eu. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A Bíblia deixa de falar de sarça e passa a falar de Deus. Moisés temeu olhar para Deus. Ou seja, de longe, Moisés via o quê? Sarça. Mas de perto, era Deus. Então, quem não entende o ministério de libertação está vendo as coisas de longe. Sarça, você vendo de longe, você vai pensar que é um arbusto qualquer. Mas o problema não era que era só sarça, porque tinha muitas sarças lá. Mas aqui chamou a atenção de Moisés foi que tinha fogo. Hoje, o que chama a atenção de Deus não são só as estruturas denominacionais, é o fogo por dentro dela. Entendeu? Moisés se aproxima, aquela que tinha fogo. Encurtando aqui a história. O que a Bíblia vem dizer? Deus fala para Moisés qual é o plano. Deus diz assim, Moisés, eu preciso de um libertador. Vá libertar o meu povo que está no Egito. Olha a expressão, meu povo. Não eram ímpios. Pastores que acham e entendem que libertação não é para a igreja, vou dizer, libertação é para o povo de Deus. É para os crentes. Mas, pastor, isso não é controverso, esse negócio de libertação espiritual, porque muitos pastores já estão me puxando no Instagram lá, buscando assessorias e mentorias sobre essa questão. Porque eu estou batendo de frente contra... Porque eu entendo que muitas academias teológicas vão precisar, com urgência, colocar uma cadeira sobre isso na vossa estrutura, na vossa grelha de ensino. Sobre batalhas espirituais e libertação. É urgente que se faça isso.
E, pastor, observa que Deus fala para Moisés ser o libertador do meu povo, do povo dele. Olha o que o diabo está fazendo com as pessoas aqui, com os pastores sobretudo. Não precisa libertação. Já aceitamos a Jesus. Lá vem, já aceitamos a Jesus, nós somos crentes em Cristo Jesus. Agora já não precisamos, já fomos libertos. Não precisamos. Escuta aqui. Você precisa diferenciar a questão da salvação e da questão da libertação. São coisas totalmente diferentes. Nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém. Agora, depois da salvação, tem o processo de libertação. Eu vou mostrar isso pela Bíblia. Novo Testamento, vamos lá. João capítulo 8. E depois, eu estou nem aí se você vai... Continue com o seu ministério. Não estou dizendo vá redefinir o seu ministério. Não. Longe de mim. Continue assim. Deus colocou essa visão para você assim. Tudo bem. Mas respeita. E não fique para lá dizendo que não, isso é coisa de libertação. Só porque você não está acessando isso, você acha que isso é brincadeira. Eu não estou brincando com ninguém aqui. Escuta aqui. João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. E cuidado quando a gente lê, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peraí, o contexto acima diz aqui. Jesus dizia aos judeus que criam nele, aos crentes, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se torna discípulo quando se permanece. Ponto. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observa aqui que primeiro Jesus, ele fala aos judeus que criam nele. Está a falar para os ímpios? Não. Está a falar para os crentes, aos judeus que criam. E naquilo ele fala isso muito, muito claro. E Jesus é muito claro que ele fala, e então, e o contrário, ou seja, há uma conjunção. Ou seja, o que eu estou falando acima, liga agora a esse ponto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aos judeus que criam nele. Está de brincadeira agora? Peraí. Ele está a falar para os crentes sobre libertação espiritual. Eu estava dizendo para você que a salvação é o passo inicial. Apocalipse vem dizer 3:20, né? Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele ceará comigo. Tá? Salvação, Jesus veio, ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Tá? E aí Jesus está a falar aos judeus que criam nele. E o ponto aqui é o seguinte, gente. Jesus fala aos crentes. Quem é que tem mentido ao povo de Deus que nós não precisamos de libertação? Quem? Só pode ter alguma coisa errada, tá, por detrás disso. Por isso que muitos crentes, porque quando você aceitou a Jesus, porque eu já procuraram me Pastor Churdir, lá na África, né? Pastor Churdir, eu sou crente, mas não sei, mas eu estou tendo problemas espirituais, eu estou tendo ataques no sono, eu tento lutar, mas não consigo, às vezes, responder. Mas eu já sou crente. Eu disse, as pessoas se enganam. Uma coisa que é importante que as pessoas precisam saber. Uma coisa é você ser salvo. Você vai ser salvo, amém. Mas existe a questão da opressão espiritual. A opressão espiritual pode atacar a vida do crente. Tá? Por quê? Por causa de ilegalidades. E é nesse processo que as pessoas precisam de libertação espiritual. Entendeu? Há pessoas que estão lutando com a pornografia, mesmo sendo crentes. Entendeu? Estão lutando com masturbação, mesmo sendo crentes. Estão lutando com a mentira, tá? Mesmo sendo crentes. E você vai dizer que não precisa de libertação espiritual? Nós fomos várias vezes atacados, mesmo sendo crentes. Somos muitas vezes atacados. E Deus falou, Moisés vai libertar o meu povo. Entendeu? A partir de hoje, crente, vá ao seu pastor e fala das lutas espirituais que você está a atravessar. E você fala, pastor, me ajuda, me liberta, me ajuda, estenda a sua mão, ore para minha libertação. Alguém falou assim, pastor Chudi,
é que o que nem o que o pastor falou aqui, né? Que não é muito disseminada essa questão de libertação espiritual. E outro pastor disse, não, nos anos lá, nos anos 60, 70, aqui no Brasil, falava-se muito sobre essa questão da libertação espiritual. O saudoso memória, Davi Miranda, tem um ministério, né, que eu acompanho a nível da África também, que operava muito. Se você reparar, vou dizer uma coisa para você, pastores, alguns pastores, daqui a pouco, isso aqui, receba isso como uma palavra de Deus profética para o seu coração. Se você luta, você pode estar lutando contra a vontade permissiva de Deus em libertar a sua igreja. Tá aí a Luana, né? A gente foi para uma igreja abençoada, a igreja dela muito abençoada. Fomos nesse culto aqui no Brasil e Deus manifestou a sua glória. Pessoas que são crentes foram manifestando. Aquilo não é um espírito de demônio, mas é um espírito de opressão que se manifesta na vida do crente. E ela caiu. Nem todo mundo que cai é demônio, não. Pode ser um espírito de opressão satânica que tem lutado com essa pessoa lá, em alguma área da sua vida. Aproveitando esse gancho aí, às vezes acontece aqui, não sei se acontece na Angola, às vezes pastores vai em algum retiro, vai em algum lugar, caem endemoniado, possesso. E também gente do louvor, gente de liderança cai. Por quê? Tem duas maneiras. Uma é cair debaixo de uma unção, que nós na África acontece com muita frequência, porque, gente, o ambiente é tão gostoso, a presença de Deus encheu a casa, sabe? E a pessoa cai debaixo. E há quem diz, não, o crente não pode cair, isso daí de cair, o cai, essa coisa e tal. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Se você nunca passou nessa experiência, não tem o que falar, cala a boca, porque não é você que vai guiar o que Deus tem que fazer na casa dele ou não. Não é você. Não cabe a você esse negócio. Porque se você não está acessando, problema seu. Problema seu. Porque a Bíblia, Jesus falou isso, hein? Eu vou para o meu Pai. Não vos deixarei órfão. E vocês farão coisas maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E eu pergunto, e o que você está fazendo das coisas maiores que ele deixou para ele? Você só está aí na retranca para criticar, para apontar quem fez, quem não fez. E o que você está fazendo no seu ministério? Fala aí, pastor. Você que caiu aqui nessa live, não é de forma acidental. Deus tem um propósito com a sua vida ministerial. Está na hora de você caia do... Por isso que Paulo teve que cair do cavalo. Por isso que Paulo, lá no caminho de Damasco, quando ia perseguir os cristãos, teve que cair do cavalo. Tem muito pastor que precisa cair do cavalo. Sabe o que é cair do cavalo? É cair da arrogância ministerial, é cair dos conceitos, sabe, daquela teologia chata, engessada, de colocar Deus numa caixinha. Quantas vezes, houve uma vez que o Luiz Hermínio estendeu a sua mão para a minha vida, e eu aqui, foi numa das cruzadas, foi alguns anos atrás que eu vim para o Brasil, e o culto foi tão abençoado que nós estávamos no corredor, eu queria ter acesso para falar com ele. Ele chegou para mim, vocês são da onde? Eu falei, da Angola. Nós temos um ministério na África, que Deus abençoe. Mas vem cá que eu quero orar por vocês. Ele colocou a sua mão sobre nós. Eu disse, eu fui eletrizado, sabe? Há pessoas que estão carregando uma graça especial da parte de Deus por causa do tempo de consagração. E quando você não tem esse nível de consagração, você fica nos questionamentos, você fica no racional, você opera no piloto automático. Por isso que muito pastor não aceita partilhar o altar dele com ninguém. Isso é satânico, isso é diabólico. Isso é achismo, é achar que você é a última bolacha do pacote. Coisa nenhuma, pastor. Reconheça a graça que opera na vida dos teus obreiros. Reconheça o chamado de Deus. Se meu pai não acreditasse... E olha, a nível da Angola, a igreja que depois se tornou a matriz, que ajudou outros pastores a abrirem libertação, foi a nossa, porque nós começamos, não foi na igreja, nós começamos lá em casa, no ambiente familiar. Foi dentro da nossa casa. E só foi saímos de casa, e o pai disse assim, olha interessante, o pai chegou a um ponto e disse assim, filhos, o que Deus está fazendo aqui na nossa família
eu acho que não é só para a gente aqui. Eu vou colocar isso também na nossa igreja. E começou num culto de domingo. Nós, no culto de domingo, o pai disse assim, olha, sabe o que eu sinto de Deus? Você. Eu disse, pai, eu muito jovem, novo e tal. Você que vai ser o líder da libertação aqui na nossa igreja. Eu disse, pai, agora... Não havia esses relatos, não havia internet, não havia para você buscar informação, conhecimento. A gente olhava apenas para a Bíblia. E aí, meu Deus, olha, o povo de Israel foi liberto e tal. Tem respaldo nas escrituras? Tem. Então, pronto, é Bíblia aqui, é Bíblia. Gente, começamos no culto do domingo. Como o culto lá na África, os cultos são de manhã, porque não é de noite como muito culto aqui brasileiro, agora já está tendo cultos também aí ao domingo de manhã, mas era de manhã por causa da corrente elétrica que não ajuda muito a ter culto de noite, tá? Então, no período matinal, nós tínhamos aí o culto e o que o meu pastor fez? O meu pai colocou o culto de libertação antes do culto principal de celebração da igreja. Para quê? Para que as pessoas, ao sair do culto de libertação, já saem libertas para o culto de celebração. Ou seja, as pessoas já iam no culto principal libertos. E o culto era cheio de Deus, da presença de Deus. E aí, nós começamos o culto, 6 da manhã, culto de libertação até as 8 horas. Das 8 até ao meio-dia, culto principal, 4 horas de culto. Sabe, gente, o que ia acontecer? Começou com pequenas pessoas e aquilo, as famílias inteiras, as igrejas que não tinham culto de libertação, começaram a dizer, vão para aquela igreja, que a igreja chama-se o Centro de Noé. Vão para a igreja de Noé, lá na Arca de Noé, lá tem culto de libertação. Pastores adventistas, sétimo dia, pastores da igreja metodista, presbiterianas, pastores de outras igrejas que não tinham isso, mandavam os crentes dele irem ser libertos da nossa igreja. Sabe? E chegavam lá no culto. Gente, lotava o culto que não tinha mais, porque as pessoas saíam 5 da manhã da sua casa para ter lugar no culto, e era filas inteiras de pessoas lá no culto para serem libertos. Meu amigo, nós dizemos, mas o que está acontecendo? Mas quem está avisando para essas pessoas? As famílias disseram, nós queremos libertação espiritual. No nosso ambiente de igreja não tem. Aí, o pastor disse, vamos ter que estruturar isso agora. Vamos ter que estruturar. E nós estabelecemos os intercessores, né? Uma equipe enorme para atender a demanda de todo mundo que estava lá vindo para a libertação espiritual. E as famílias inteiras acorriam lá. A rua ficava cheia, dava problema às vezes, né? A rua da igreja ficava lotada. Colocamos som, caixa de som, falam aqui, caixa de som fora da igreja para as pessoas ouvirem, pelo menos quem está lá fora recebia a libertação espiritual. Entendeu? Aí o pastor disse, já não dá jeito para colocarmos no domingo, porque chocava com o horário principal do culto. Aí tivemos que tirar o culto do domingo para o sábado, para pelo menos nem que ficasse o dia inteiro ali, todo mundo está lá recebendo libertação. E colocamos para o sábado o culto. Gente, aumentou. Todo mundo correndo, todo mundo lotado à igreja. E tem uma coisa que aconteceu que eu vou contar para vocês, vai parecer uma coisa de louco mesmo, né? Porque quem não está nessa frequência vai julgar, vai fazer julgamento. Eu tô nem aí com o julgamento que quem vai comentar. E esse negócio só acontece em África. Acontece em África nada. Mundo espiritual em toda parte. Qual África? Essa coisa de rotular a África como o centro do espiritismo, de coisas erradas, de coisas do ocultismo. Sim, em algum momento você está parcialmente certo com essa tua fala que você fala aí o tempo todo. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Vocês pegaram isso da África, mas vocês ficaram cegos. E tem muito demônio. Eu estou sendo procurado por muitos satanistas brasileiros, entrando na minha rede social, pedindo libertação, porque quer abandonar o mundo da feitiçaria. Sabia? Isso fica para pastores que acham que isso é brincadeira. Tem muito aqui? Tem. Nas igrejas também? Vou dizer uma coisa para você. Não estou falando de igreja, mas eles estão falando para mim assim, pastor, sabia que nós estamos brincando dentro de muita igreja? Sabia que nós estamos amedrontando pastores
Eu vou falar disso depois aí. Porque, pastor, vou dizer uma coisa para você. Esse negócio do relaxamento espiritual, pastor fica, não é, levando uma mensagem bem assim, rasa, Light. bem light. Sabe, aqui no Brasil, as pessoas vão para o culto com pressa de ir para casa. Vão para o culto com pressa de ir para a pizzaria. Não tenho nada contra a sua pizzaria, contra o seu lanche. Você teve a semana inteira para ir para a pizzaria, para fazer todo o lanche que você quisesse da sua vida. Você deu tanto de César que agora para ir dar para Deus você questiona. Sabe, na África nós estamos tão sedentos de Deus que a gente tem vontade de ir para o culto e quando chegamos no culto não queremos sair do culto. Estamos querendo mais. Pastor, por que o culto terminou tão cedo? Pastor, devia continuar, pastor. E quando demos por nós, só passaram 4 horas de culto e ninguém arredou os pés. Todo mundo ali querendo mais, querendo mais, querendo mais. Está chegando o tempo que, se vocês se calarem, Deus vai levantar uma outra nação para ser a nação do avivamento. Eu vou dizer, Brasil é a nação do avivamento. Mas o Brasil está dormindo. O Brasil está lutando entre si. O Brasil está lutando contra pastores. Em vez de lutar, a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O que os pastores estão fazendo? Lutando contra carne e sangue. Pastor Silas Malafaia falou, e vão lá todos. Falou. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Pastor Silas Malafaia tem sido a boca de Deus para essa nação. Eu não estou bajulando, nem conheço pastor Silas Malafaia de perto, nunca tive contato com ele e eu tenho sido o intercessor da vida ministerial dele. Ele não precisa nem estar sabendo quem está orando por ele, mas tem gente que está orando pela vida dele. Sabe, ele é daqueles que Deus levantou como Moisés para ir bater de frente com o rei e dizer, ó rei, chega, esse povo precisa ser liberto. E tá lá outros pastores tontos, frouxos. E falo mais, pastores tontos, frouxos, não tem vida de consagração, não tem vida no altar, só sabe pegar falar na balala e jogar. Você pode atrair demônios para a sua vida ministerial e acabar com o seu ministério, sabia? Ai de quem tocar no ungido de Deus. Se não tem o que fazer, saia da história. Não pega seu celular, gravar vídeo e eu vou falar contra o Silas. Cala sua boca, vai tratar do ministério. Deixa a quem Deus chamou para fazer a obra naquele nível. Eu estou num nível de libertação. Paulo fala para cada um ficar na vocação que foi chamado. Se não é sua vocação, ore por quem está em eminência no seu chamado. Nosso trabalho é orar para que Deus estenda a sua mão, que Deus conduza. E não ficar, porque um reino dividido não prospera. Você não pode pegar na arma e dar tiro para os teus soldados que estão do teu lado, estão aqui contigo para fazer frente contra o inimigo. E é isso que o diabo está fazendo. É isso que eu quero, mas alguém vai bater, aí vai. Entendeu? Então não faça isso, tá? Então, pastor, é justamente sobre isso. Eu ia contar uma experiência que teve lá na reunião. Que disse que uma experiência forte que teve na reunião lá de libertação. Você ia falar. Eu vou de trás para frente, de frente para trás e você me regula. Você está aqui para me regular, eu falo um monte e tal. Então, eu falava da reunião, né? Da reunião e teve uma experiência. Uma experiência. Gente, naquele culto de libertação que passamos para o sábado, o que a gente faz? E tocando na questão do porquê que alguns pastores não querem enveredar pelo Ministério de Libertação. Eu dou mentorias, né? E muitos pastores estão querendo fazer minha mentoria também. E deixa eu falar uma coisa para você. O que acontece? Nós, naquele culto, depois, nós passamos a noite de vigília, de sexta para sábado, com a minha equipe de intercessores, orando a favor do culto de libertação. Passando, às vezes, 4 dias em jejum e oração, né? E na vigília nós oramos toda noite e no dia seguinte é o culto de libertação. Ou seja,
nós não encontramos o povo reunido no culto, não. O povo nos encontra na igreja. É diferente. E nós consagramos todas as cadeiras e o ambiente do culto de libertação. Quem vai sentar nessa cadeira, Deus, estenda as tuas mãos a cada lugar. Todo ponto de contato aqui está colocado. Anjos colocamos, sabe? A gente até conversa. Sim, coisa assim que... Deus, obrigado por mandar seus anjos. Já coloca um anjo naquele lugar, outro anjo desse lado, outro anjo aqui. Vai ficar aqui, né? Fica aqui, tá? E, na sequência, as pessoas vêm chegando muito cedo, 5 da manhã, as pessoas estão chegando para o culto de libertação. E correndo, sentado, ocupar lugar. Não, fique à vontade, tá? E nós oramos para as pessoas, ministramos a palavra, tenha o momento da corrente de oração, oramos. Na sequência, depois do culto, ainda ficamos atendendo algumas pessoas. É óbvio que há pessoas que vêm com outros problemas. Muita gente liberta. Daí, terminado o culto, terminado aquele atendimento, ficamos mais 2 horas orando na igreja. Por que que a gente ora? Porque ao longo daquele ambiente de culto da libertação, muitos espíritos saem das pessoas. Muitos demônios abandonam os corpos das pessoas. E no mundo espiritual, os espíritos malignos, eles precisam de se expressar em corpos, tá? Por isso que Jesus fala lá que quando os demônios saíram daquela legião, ele gritou assim: Jesus, por que vieste atormentar-nos? Nos manda que... Jesus disse: vocês vão sair desse corpo. Então nos manda que pelo menos vamos aos porcos. Por que eles pediram para entrar nos porcos? Porque no mundo espiritual, os espíritos eles não morrem. Esses espíritos não morrem. Eles vivem dentro de corpos. Seja de animal, seja do humano. Tudo que é corpo, eles vão para morar. Então Jesus lhes autorizou: vamos para os porcos. Eles foram e os porcos se precipitaram lá no mar. E você conhece a história. Então, por isso que até hoje esses espíritos procuram corpo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Nós entendemos que depois da libertação, nós precisamos orar para que retaliações espirituais, demônios que saíram daqueles corpos, não nos retalham em nós, tá? Oramos por blindagem espiritual, repreendemos toda a força e ficamos mais 2 horas em oração. Naquele processo, num dos dias, sabe o que aconteceu naquele sábado? Oramos. Ficamos ainda na igreja orando. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo que o Senhor fez hoje pelo culto de libertação espiritual. Muitas vidas foram libertas. Agora, todo espírito que sair daqui, bate e retira, vai para o inferno agora. O vosso lugar é no inferno. E mandamos todos. Sabe, enquanto nós orávamos, uma feiticeira, uma bruxa, ia passando por cima da nossa igreja. E quando eu falo isso, eu sei que as pessoas querem tentar perceber como é que ela ia passando, né? As pessoas querem saber. Já vi muito brasileiro falando: mas pessoal, como é que você falou daquilo aí? Ia passando como aí? Ia passando. E ela bate no teto de zinco da igreja e cai. E quem é angolano está aqui e conviveu e anda comigo no ministério sabe do que estou falando. Eu não preciso da tua aprovação sobre isso, tá? Para quem está pensando que isso é absurdo. E por isso que eu falo da libertação espiritual e as pessoas ficam assim meio com um olho desse tamanho. Escute aqui. A bruxa bateu e caiu. Um dos meus obreiros, vão lá ver o que aconteceu, esse barulho. Todo mundo, nós gritamos: que isso? Chapa de zinco fez um barulhão daquele. E eles correram lá. Vamos lá, enquanto continuei orando aqui no espírito. Reprosata, racatabaço, lebara, e lacopara. Eu orava toda, oramos no espírito. E depois eu vou falar, e você me faz essa pergunta sobre o que? Essa questão de orar no espírito, orar em língua, o que é isso? Você vai se surpreender, cara. E eles vão e voltam a correr. Pastor, ajuda! Olha! Eu disse: o que foi? Uma feiticeira caiu aí lá fora da igreja. Cai. Vamos lá. Eu fui correndo. Chego lá fora, encontro a feiticeira, a bruxa, estatelada lá no chão, fora lá da igreja. E ele dava: não me façam mal. Uma coisa aqui que é importante. O mundo espiritual
ela vem no espírito. Viagem astral? É uma viagem astral, tá? Ela vem no espírito. Eu falei, conta tudo como é que foi que você caiu aqui. Fala pra mim antes de eu resolver o problema que você trouxe aqui. Eu não devia ter passado aqui. Eu disse, fala então como que foi. Eu tô vindo da província do Uíge. A província do Uíge é considerada o bastião do mundo da feitiçaria lá em Angola. Quem é angolano sabe o que eu tô falando aqui. E ela vinha, bateu, e ela fala, eu já passei várias vezes por aqui, nunca me aconteceu, mas hoje eu bati porque eu não vi nenhum lugar para eu passar. Por que você não viu? Porque aquilo ali é tão forte que queimava e eu perdi a visão. E alguém me disse que você ia passando num lugar de pessoas que estavam em oração e você não podia fazer isso. O mundo espiritual reconhece a autoridade que há na oração. Até então eu não sabia. Você sabia? Você está orando, você vê, sabe? Deus, muito obrigado, Pai. Essa situação, essa batalha, essa prova. Você está a orar? Você fala, eu estou a orar, mas e daí? A oração, ela sobe como sabe um incêndio? Sabe um prédio que está incendiado? Sabe? Os demônios não podem acessar esse tipo de ambiente. Não podem acessar. E nós orávamos no Espírito. E ela disse que eu bati, perdi a visão e caí. Eu não devia ter passado aqui. Se eu soubesse que você estivesse aqui em oração, eu não teria passado por aqui. Entendeu? Aí, não me façam mal. E eu perguntei, e onde é que você ia? Eu ia para os hospitais, eu ia para a UTI, desligar os aparelhos. Eu falei, então tem pessoa que morre? Sim, tem pessoa que a gente mata, que não tem nada a ver com vontade de Deus. Escute, nem toda morte é vontade de Deus, é vontade permissiva. Esse negócio, quando você não entende o mundo espiritual, não fique passando informações deturpadas. Não, aprove a Deus. Aprove a Deus o quê? Aprove a Deus que levasse. Tem certeza que foi Deus? Então, para quem entra nessa questão de batalha espiritual, vou dizer uma coisa para você que vai entrar agora, porque isso está despertando mente, está despertando corações, está tocando com pastores. Eu sei que a minha fala está agitando muitos corações, pastores que vão redefinir seu chamado, seu ministério, porque eu sei que Deus levantou você como libertador e você esqueceu. Volte para o teu primeiro amor, porque Deus... E aí, a feiticeira disse que ia desligar os aparelhos na UTI. A feiticeira disse que depois da UTI ela iria para as vias principais, como as Dutras, nessas vias, aí torcendo, que eu já ouvi falar aqui, essas vias autoestradas. Ela ia para quê? Para entrar no meio da estrada e causar acidentes. E tá aí aquelas pessoas que estão dirigindo e batem num obstáculo estranho que não sabe o que foi. E tá aí muito crente com cara de pau, sai de casa sem orar, não vigia. E depois, pastor, aconteceu um mal súbito. Qual mal súbito? Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É forte. Então, cara, essa bruxa, depois eu disse, aí o povão via, vamos matar, vamos bater nela. Olha, bruxa feiticeira, é você que nos causa mal. O povão via, eu disse, ei, vocês não vão bater nela. Se ela caiu aqui, é para eu resolver o problema dela. Entendeu? Vocês não vão bater nela. Tá bom, depois daqui, vocês vão levar ela para a polícia. Vão levar ela para o posto policial lá e para cuidar dele. Se não fosse o pastor, nós podíamos bater em você. Podíamos bater, porque o ímpio, depois chega um momento, pastor, que ele reconhece a graça que opera na libertação da vida do pastor. E todo mundo reconhece o chamado. Ouvi? E da sequência aí, levaram ela, fim da citação, pronto. Levaram ela lá e levaram ela lá no posto policial para ser protegida, porque eu tinha que voltar para a minha oração, não tinha. Eu disse, não vou dar nem mais tempo, tá bom, tá certo. Ô moço, levam ela lá, tá bom. Se não fosse o pastor, nós podíamos acabar com você. E eu fui, continuamos na nossa oração, entendeu? Então, só para dizer, para deixar isso muito claro, isso na história da África. Porque tem pastor que não está deslanchando no ministério e não sabe por quê. Tá?
Isso na história da África. Não tem ar aqui. Eu fui pregar agora há pouco em Igrejinha, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E alguém me rotulou e disse, pastor Judy, o senhor vai para onde? Rio Grande do Sul. Recebi um convite. Pastor, conhece Rio Grande do Sul? Olha, aí tem a igreja do Lúcifer. Adoram Satanás. Pastor Judy, tome cuidado, nós precisamos do senhor. Eu disse, se não tem o que falar, cale a boca. Eu trabalho com libertação espiritual, eu não tenho aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Gente, eu deixo isso muito claro para você. Eu não passo a mãozinha na cabeça de ninguém. Aqui ou vai ou vai. Aqui ou vai ou vai. Não estamos aqui para recuar. Nós estamos aqui para romper o mundo espiritual. Por isso que os satanistas estão falando aqui. Eu voltei num satanista lá, o Rio Grande do Sul aconteceram outras coisas. Eu falei, eu vou de trás para frente, de frente para trás, estou lá, sabe? E você endireita lá o resto lá e vai embora. Que? Esse negócio de porque não podia e não sei o quê. Pastor, cuidado, tome cuidado. Eu cheguei no Rio Grande do Sul, havia a pessoa que me convidou foi ameaçada. Disse, você se trouxesse aqui um brasileiro, nós podíamos detonar com a cara dele. Você trouxe um africano, ele conhece as nossas raízes. Ele conhece as nossas profundezas. Nós queríamos estragar com essa atividade. Mas não tem como. Porque quando eu entro para uma cidade nova, primeira coisa, eu entro em jejum. Para acessar, porque as potestades são regionais. Há potestades que são familiares. Sabe aquele ciclo da família que ela está vivendo uma doença, uma enfermidade familiar, que todo mundo padece daquela enfermidade? Há um controle espiritual. Por isso que há pessoas que pensam que tudo, ela relativiza tantas coisas, que leva tudo na desportiva, vá para o médico, toma remédio tal, tudo bem. Não tenho nada contra a medicina. Deus deu ciência aos médicos. Top demais. Mas quando você para e começa a prestar atenção que isso é um problema geracional, isso tem que chamar a tua atenção no campo espiritual, na batalha espiritual. Entendeu? Pastor, como é que é possível? A minha avó passou por isso, o meu bisavô passou por isso. Aí tá. Só esse histórico, essa informação, já aponta para você algo sério, tá instalado ali, até que alguém na família se posicione. Se não haver um posicionamento, isso vai passar de geração a geração. E há pessoas que vão ser... Isso não acontece só na área da saúde, até nos relacionamentos. Pessoas que estão vivendo o terceiro casamento, o quarto casamento, e elas estão achando que isso é normal. Entendeu? Vou dizer uma coisa para você. Não normalize aquilo que tem raízes espirituais. Entendeu? Pastor, e alguém fala, pastor, eu fui ter com o meu pastor disse, não, que é isso, demônio? Não, você está liberta, não tem demônio na sua vida. Não, mas pastor, eu estou entrando para o meu quarto casamento. Não, agora, não deu certo, não se preocupe com isso, não deu certo, vai para outro. Na minha cabeça, eu, pastor Judy, eu não admito. Na minha igreja não existe divórcio. Eu não sou apologista. Ah, pastor, está batendo forte. Vou bater forte mesmo. Pastor, não seja permissivo. Porque isso dá legalidades. Você aceitou o primeiro divórcio, vai ter que aceitar o segundo, vai ter que aceitar o terceiro, vai ter que aceitar todo mundo que vai vir divorciar dentro da sua igreja. Sabe por quê? Porque você é o culpado. Entendeu? O mundo espiritual só quer essa oportunidade. Uma brechazinha, o diabo faz um portão. Uma janelinha aqui, se abrir, o diabo faz uma porta. Se abrir uma porta, vai fazer um portão. Se abrir um portão, vai derrubar a parede toda. E você fica um pastor. Maria vai com as outras. E só fica importando o modelo do pastor tal, modelo do ministério tal. Vai importar o modelo do fulano de tal. Tá nem aí. E pastor, se posicione. Porque o que Deus tem, essa coisa de divórcios,
A Bíblia diz assim, vou entrar para a Bíblia, para você não falar, tirou tanta coisa da cabeça dele. A Bíblia fala assim, Deus estabeleceu o casamento. O casamento não é ideia do homem, não é ideia de Satanás, é ideia de Deus. Deus estabeleceu o casamento para que o casamento perdurasse. E o que Deus disse? Deus estabeleceu o casamento. Eu vos abençoo. E aquele a quem Deus uniu, não separe o homem. E olha a outra frase. Até que a morte vos separe. Se não foi a morte, eu só posso dizer que tem raízes espirituais nisso. Ah, não, mas ele é um mal comportado, eu não gostei dele, o meu marido é assado. Você devia acessar uma frequência de libertação na sua vida. Há divórcios que, se tivessem esse confronto nesse podcast, pessoas que estão vendo isso não teriam se separado nunca. Se colocassem isso numa batalha espiritual. Ah, não, deixei de amar meu marido. Que isso? Que isso? Ah, não, pastor, desculpa, mas pastor não conhece a realidade brasileira. Não tem nada a ver, eu conheço a realidade bíblica. Eu conheço a maior realidade, nem a brasileira, nem a africana, nem a americana. É a realidade bíblica, entendeu? É a realidade bíblica, ponto final. A Bíblia é o nosso manual de conduta. É o nosso manual de regra de fé e conduta. E ponto final. A palavra de Deus é inerrante, ela não erra, não falha. Então, está na hora de fechar as portas do fundo da sua igreja. As portas do divórcio sem explicação plausível. Não, pastor, tem uma questão que a Bíblia permite o divórcio. Tem aquela questão que as pessoas conhecem lá na academia teológica. É por conta do adultério, sabe? Não foi princípio de Deus isso. Foi por causa do homem, por causa de vocês. Quem for pego no adultério, então que se separe, né? Mas também a Bíblia não fala do recasamento. Se separou, também não casa. Fique assim e sirva a Deus. Por que você está casado de novo? Bateu de frente? Se tá, e mais, não vem com essa tua cara aqui, nem muda de podcast, fica aqui até o final. Fica aqui até... Pastor, vai embora. Pastor, e você falou que da oração em língua ajuda na libertação? A oração em línguas? Pastor, vou dizer uma coisa para você, gente. Essa é a coisa gostosa que eu gosto, cara. Vamos lá, pela Bíblia. Jesus, em dado momento, João capítulo 3, ele fala com Nicodemos. E ele fala assim, bom mestre, o Nicodemos procura Jesus de noite, né? Em João 3, e ele fala ali, para não criar pretexto, vamos ler o texto, né? E você vai entender aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Tá até tudo bem, a conversa tá animada. Jesus respondeu e disse, na verdade, Jesus já começa com verdade. Na verdade, te digo, rapaz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Disse-lhe Nicodemo, tá louco. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus disse, Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Aí ele está falando dos dois batismos, né? Do batismo nas águas e do batismo no Espírito. E Jesus, aí ele fala que não pode entrar no reino. Primeiro ele começa a falar, não pode ver. E agora fala, não pode entrar. Para acessar, para ver, é preciso você ter essa revelação. Entendeu? Uma coisa é você ver. Outra coisa é você entrar no reino. E agora vai, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto. E aí, não te maravilhes de te ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus fala das duas naturezas para Nicodemos.
E ele fala da necessidade do novo nascimento, e todo nascimento carrega consigo uma língua. Você nasceu da tua mãe, eu nasci da minha mãe, do meu pai. Meu pai é da tribo Quimbundo, né? E o meu pai fala Quimbundo. Ou seja, se eu nasci do meu pai e da minha mãe, aquele ambiente familiar vai me passar o meu idioma, da minha natureza, do meu nascimento carnal. Entendeu? Aí eu falo fluentemente a língua do meu nascimento. Só que Jesus fala do novo. Quando ele fala do novo, ele está dizendo que também o novo, todo nascimento carrega língua. Então, o novo nascimento também carrega novas línguas. Daí que Jesus fala de que é necessário. Ele não está querendo dizer que, se você quiser, não, ele está dizendo, é necessário, vai. Busca o idioma do novo nascimento, do jeito que você falou, fala o português, busca também, é necessário, gente. E Jesus fala para Nicodemos isso. E Jesus, aí mais tarde, aos apóstolos, ele fala, vou dizer uma coisa, meus filhos. É importante que vocês sejam batizados no Espírito. E há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos jovens serão sonhos, terão visões, vossos mancebos. E ele fala tudo isso. Escuta aqui, qual é o pulo aqui? Jesus fala aqui, eu não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o que? O Consolador, o Espírito Santo, estará convosco todos os dias. E ele vai vos ensinar tudo quanto eu tenho dito. Estou convosco até a consumação dos séculos. Mas antes de vocês saírem, façam o seguinte, ficai em Jerusalém até que do alto, sabe, nenhum pastor devia colocar pessoa que não tem a graça do batismo no Espírito Santo no ministério, com a manifestação do falar em línguas. Porque Jesus falou, ficai até que. Só que não estão esperando o até que. Ele apareceu, tem dons, já fica fazendo aí. Coloca ele para fazer. Por isso que o diabo pega no cara, não tem poder, não tem graça, e vai chacoalhando a cara dele, vai dando de frente. Por quê? Porque estão saindo cedo demais de Jerusalém. Jerusalém se permanece até que o batismo no Espírito Santo seja facto. Entendeu? Se isso acontecesse, não haveria muitos escândalos nas igrejas. O que está acontecendo? Tem muito pastor vazio. Tem muito pastor que não tem graça de Deus. Desculpe por falar isso aqui. Ei, eu vou mudar de podcast. Muda, se vira. Porque se você vai mudar, é porque isso está servindo. E eu sei que você não vai sair daí. E aí, pastor, os discípulos, a Bíblia fala, Atos capítulo 1, versículo 13. E tendo chegado, subiram para o céu. Isso serve até para as missões. Atos 1:8, a Bíblia fala, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, há de ser sobre vós o Espírito, e ser minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem? Até para ser missionário. Não manda ninguém para o campo que não tenha a manifestação do falar em outras línguas. Aí tá, os discípulos tendo chegado, versículo 13, Atos 1, subiram ao cenáculo com as mulheres, sublinho isso, com as mulheres. Parabéns, mulheres, porque desde o nascimento da primeira igreja, vocês estavam lá. Parabéns, mulheres. Eu sei que em alguns lugares vocês não têm voz, mas vocês estavam lá no cenáculo. Vocês estavam lá no cenáculo. E tanto que quando Jesus ressuscitou, foram vocês que foram até o sepulcro. Parabéns, mulheres. Eu sei que vocês estão sendo judiadas demais, mas parabéns. Levante tua cabeça. Eu não condeno mulher que tem a graça, que tem um chamado. Eu sei que tem muita divergência teológica ali por ali. Não, porque mulher não pode falar, não sabe o contexto que Paulo falou isso, mas eu não vou entrar no mérito, não estou aqui para colocar, para criar doutrina, não estou aqui para fazer teologia, porque muita gente vai falar, cuidado, que tem alguns podcasts, já vai aparecer o diabo aí, cuidado com os podcasts que andam a aparecer aí, há um tal de africano chamado Shurdi, que está falando um monte de coisa, sem texto, sem fundamento. Minha amiga, fala ao seu pastor, não seria bom, pastor,
tentar ver com olhos espirituais, fala para ele isso. E aí, os discípulos chegam no cenáculo e começaram em oração, porque Jesus já tinha sido assunto ao céu. Ele tinha morrido e ele falou, fique em Jerusalém. Aí Jesus subiu para o céu. E aí, ele só faz vup-vap, né? Ele sobe o Filho de Deus e ele desce o Espírito Santo. E ele desce naquele cenáculo, onde 120 pessoas estavam reunidas, orando Deus. Ele falou que vai descer o Espírito Santo descerá. E o poder desceu e cada um começou a falar em línguas. Línguas não aprendidas em escola. A Bíblia diz toda tribo, língua, nação, raça. Eu creio que tinha alguns africanos também ali no cenáculo. E recebendo, todo mundo recebeu, bateu o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí Pedro, que era o medroso que negou a Jesus, levantou no dia de Pentecostes ousado, sabe? Por isso que eu falo da necessidade. É necessário nascer de novo, com a manifestação do falar em novas línguas. Porque Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário. O Espírito desceu, Pedro saiu, pregou, mais de 3.000 almas aceitando a Jesus, mas depois 5.000 almas foram aceitando, e na sequência o Espírito Santo foi. Por quê? Por causa do poder do Espírito Santo. Não sair cedo da sua Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder do Espírito Santo. Línguas estranhas é a maneira mais certa e correta de orar. Através das línguas estranhas. Paulo fala que quando nós oramos em línguas, o nosso entendimento fica sem fruto, mas o nosso espírito ora bem. Escuta aqui. Deus, ele faz o homem em Gênesis. E o homem é um boneco. E Deus chega no homem e sopra. E o homem se torna alma vivente. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O homem só se moveu até que algo de Deus saiu de dentro dele para o homem. Ou seja, João 4:24, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e ele sopra e o homem se torna alma vivente, o que saiu de dentro de Deus para o homem? O Espírito de Deus. A essência de Deus. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, não é no aspecto físico. É no que Deus colocou dentro dele, que se assemelha com ele. E Deus quer que a nossa perfeição humana é uma perfeição relativa, que não é a perfeição absoluta, porque nós não seremos como Deus nessa terra absoluta, nunca seremos. Mas o que se assemelha com Deus, imagem e semelhança de Deus, é o que não morre dentro da gente. O Espírito que ele soprou dentro de nós. Por isso que o Espírito volta a Deus que o deu. Na morte. O Espírito não morre. Deus não morre. E o que ele colocou em nós não morre. E nós vamos um dia estar com Jesus, com Deus, para toda a eternidade. Então, esse Espírito, esse sopro de Deus, essa natureza espiritual, é que Jesus recomenda a Nicodemos. Necessário é nascer de novo da tua parte espiritual. Porque o pecado matou, sufocou. Porque o que é o homem que eu falo? O homem é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O homem não é corpo, alma e espírito. O homem é espírito, alma e corpo. Porque até o homem começar a se mover foi por conta do Espírito de Deus. Então o homem é espírito que tem uma alma e habita num corpo. É isso que é o homem. Então, esse espírito se alimenta de quê? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra.
Quanto mais você se submeta a ler as Escrituras, a buscar a Deus em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Porque quem é espírito e em verdade? Porque Deus, ele conta muito com o que ele soprou em nós. Deus, ele olha para você, ele não só vê você, ele só vê o espírito que está em você. Por isso que jejum e oração alimenta o teu espírito, mortifica a tua carne. Jejum e oração quebra o teu ego. Sem medo de errar. Pastores arrogantes. Pastores. Por que eu bato muito? Talvez pela minha formação pastoral, eu falo muito disso também. Que é importante. Pastores que se arrogam, que tem uma mensagem musculada, que querem, sabe, aquela mensagem que apontam para as pessoas e quer falar da vida das pessoas no altar, uma conversa que teve no gabinete, quer levar para o púlpito. Isso é diabólico. Se o pastor que se preza, homem de Deus, chamado, você não precisa se baixar nesse nível. Esse é um nível muito raso. Quando você tem comunhão com o Espírito de Deus, quando você tem uma vida de comunhão constante com Deus, você não precisa falar da vida privada de ninguém no altar. O altar é o lugar onde Deus quer falar. O altar, o seu púlpito, precisa ser ainda o lugar que Deus vai falar. Precisa falar. Precisa despertar as mentes, os corações. Eu não preciso falar a briga que alguém falou, a mensagem que alguém mandou no WhatsApp, e partilhar uma informação. Não precisa disso. Paulo fala que a nossa luta, Efésios capítulo 6, versículo 11, lá, versículo 10 seguintes, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os principados, as potestades. E ele fala onde? Nas regiões celestiais. Como é que a gente vai lutar nas regiões celestiais se não for pelo Espírito? Entendeu? Ela já diz que não é. Se não é, não é. Pare de brigar nesse nível raso, de lutar espiritualmente, de lutar na carne. E fulano falou, eu estou chateado e tal, e tal. E há comportamento de crianças do teu filho, da tua filha, que você vai, eu vou bater nela, eu estou passada, e vem cá. Cuidado, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, cara. Por detrás de comportamento, por detrás de vícios, por detrás do homossexualismo, lesbianismo, por detrás de condutas depravadas, está um espírito que precisa ser expulso. O espírito de demônios. Você que é lésbica, você que é homossexual, você sabe que você tem uma identidade que está morta em você. Você está querendo ser aquilo que você sabe que você não é. E não quero tapar que eu sou com a peneira, porque a legislação permite, lá o prefeito aprovou, que não sei o quê. Ainda bem que eu nem sou brasileiro. Mas devo dizer uma coisa, isso é demônios, são espíritos das trevas lutando contra a tua identidade. Você tem uma identidade. Eu vi tempo aí um moço, um homem, com as unhas assim, compridinhas e tal. Disse, sangue de Jesus tem poder. Que coisa horrível lá. Disse, vocês têm que cortar tudo isso, gente. Você nasceu homem, cresceu homem, vai morrer homem. Você nasceu mulher, vai crescer mulher, vai morrer mulher. Nenhum homem vai ser mulher, nenhuma mulher vai ser homem. E ponto final. Entendeu? E eu vou orar por você hoje, para que Deus devolva a sua verdadeira identidade em Cristo. E você vai dirigir-se a uma igreja evangélica. E você vai dizer, eu assisti um podcast de um pastor africano e bateu de frente comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Está na hora de você voltar. E Deus está falando para mim que alguns têm até raízes cristãs. Tem até raízes cristãs. Não faltou conselho. Não está faltando conselho para essas pessoas. Tem algumas meninas que estão entrando no podcast aqui, que elas são de programas lá da rua, são um programa, prostitutas ali. Eu estou falando, o nome é prostituição. Tudo bem que o algoritmo pode não querer ouvir isso,
Mas vou dizer uma coisa para você. Você precisa sair da rua. Volte para Jesus. Procure a sua igreja. Mas não vá a qualquer igreja. Eu, como pastor de libertação espiritual, sei que tem igreja que não é igreja. Tem igreja que é estrutura organizacional com falácias humanas no altar deles. Vá para uma igreja cheia do Espírito Santo, que crê no batismo no Espírito Santo, com a manifestação do falar em línguas, numa igreja que tenha a evidência dos dons espirituais. Vá para uma igreja que tenha um pastor sério, um pastor chamado, não um chamado pastor. E entra dentro dela e fala, pastor, eu ouvi um podcast. E naquele podcast tocou no meu coração. Eu sou essa pessoa. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu abro meu coração. Eu abandono essa vida velha. E se você... E eu quero falar mais. De pessoas que começaram no espírito e estão terminando na carne. Está na hora de você cair do cavalo da arrogância que nem Paulo caiu. E Paulo entendeu por que caiu. E vou dizer uma coisa para você. Pare com essa arrogância. Não, pastor, eu servia no altar, eu cantava, eu pregava, mas eu tenho vergonha de voltar. Não tenha vergonha. A pior vergonha da tua vida vai ser entrar para o inferno e viver lá nele eternamente. Essa vai ser a pior vergonha. Entendeu? E o que eu falo para você, eu falo com muito amor. Eu falo com muito amor. Volte para Jesus. Hoje é o dia. Hoje é o dia aceitável. Você não caiu aqui de forma acidental nessa live. Você não caiu aqui nesse vídeo de maneira acidental. Deus está ministrando para você agora. Volte para o teu primeiro amor. Arrependa-te. E volte a praticar as primeiras obras. E o Senhor vai abençoar a sua vida. O teu futuro vai ser de bênção. Pastor, o Senhor não sabe a minha vida. Eu já me envolvi com 10, 20, 40 pessoas. Não importa. Até o mais vil pecador. Sabe por que Jesus morreu de braços abertos? Para te abraçar. Para te receber. Venha para Ele. Aceite a Jesus. Corra. Caia de joelho, nem que o culto estiver decorrendo, o pregador estiver pregando, mas corra no altar, nem que ele não fez o apelo, corra mesmo assim no altar e dobra o teu joelho naquele altar, chora amargamente, copiosamente. Jesus te ama e Ele quer você por perto, Ele quer te salvar. Você também é filha, é filho de Abraão. Pare de inventar uma identidade que não é tua. Pare, não porque a legislação aprovou. Ei, a lei do homem não é a lei de Deus. Deus, ele fez macho e fez fêmea. Ele não mudou sexo. Pare de fazer cirurgia. Está na hora de você aceitar a tua condição. Você é homem e você é mulher. Agora mesmo, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que a mão de Deus toque, alcance o teu coração. Está chorando? Chore na presença de Deus. Volte aos pés do Senhor agora mesmo. É agora. O Senhor te abençoe e te guarda. Em nome de Jesus. Então, querido pastor, é sobre isso. Deus nos levou para uma outra. Pastor, qual foi a maior experiência na libertação que você teve na África, Brasil, os lugares que foi a maior que você lembra? São várias, não sei onde começar, mas... Fala algumas aí. Vou falar, eu tive muitas experiências. Eu falava até com a Luana e o esposo dela, lá no carro, nós viemos sair de um outro podcast também, grandioso aí também, e nós viemos falando de várias experiências. Eu disse, só tive uma experiência sobrenatural, sabe? Mas vou falar de experiência de experiência de libertação espiritual. Um jovem, que eu conto no meu livro sobre libertação espiritual, tá aí, Luana, pega o livro aí. Eu produzi um livro de libertação espiritual, leia o meu livro. Tá? E para quem precisar do livro, depois coloca lá o livro Libertação Espiritual, vai estar lá no link da minha bio. Pega aqui o livro aí, eita glória, tá aí o livro. Esse livro aqui, Libertação Espiritual, eu escrevi, levou muito tempo para eu escrever esse livro. Muito tempo, eu não tive pressa de escrever. Os outros vão sair mais cedo agora, porque eu estou escrevendo mais 2 livros, que eu creio que ainda este ano saiam os 2 livros que eu estou escrevendo com muito amor aí. Esse livro sobre libertação espiritual, o pastor vai pegar esse livro ali. Alguém tentou abrir o livro, comprou o livro, na hora de abrir o livro ela caiu.
E ela mandou uma mensagem no direto no Instagram. Ela disse: Pastor Chudei, desculpe, eu tentei abrir o seu livro. Eu disse: minha filha, eu recomendo. Todo mundo que for abrir o meu livro para ler, comprou o livro, chegou no seu endereço, antes de abrir o livro, ore a Deus. Diga: Senhor Deus, eu vou abrir esse livro de libertação espiritual. E eu sei que o Senhor vai ministrar para a minha vida. Tá? E na sequência, abra o livro. Não abra o livro assim, de qualquer maneira, tá bom? E eu não quero que aconteceu com essa moça que abriu o livro e depois deu aquela situação. Então, eu tenho uma narrativa, tenho várias, mas deixa eu contar essa história do Guigui. O Guigui foi um jovem que ele foi, recebeu feitiço, e para ter muitas namoradas, ele recebe o feitiço. Recebeu aqui, ele fez para ter. Ele, na verdade, foi nessas casas de terreiro, essas casas de, não sei, aqui chamam o quê? Essas casas daquelas senhoras que tratam, de feitiçaria, feiticeiras que tratam. Ele foi nessa casa lá de terreiro e foi buscar porque ele queria ser o rei delas, né? O todo-poderoso, que tem muitas namoradas. E ele foi buscar feitiço para isso. Ele conseguiu, começou a ter muitas namoradas, porque ele queria ser o grandão, e começou tendo. Só que o mundo espiritual não está nem aí quando você vai entrar nesses caminhos. Só o fato de você pisar na porta, nem entrar na casa do terreiro, você já é contaminado. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala, então, pensai nas coisas que são de cima. A Bíblia diz, nisso pensai. Por quê? Porque o nosso pensamento é a porta de entrada. E ele pensou, e ele foi. E ele chega na casa e recebeu o feitiço. E ele falava com uma menina, a menina ficava caidinha já, falava na outra. E ele disse pra mim que ele tinha mais de 15 namoradas aí. Até aí, tá tudo bem, tranquilo. Vai o valentão. E o valentão continuou. Só que chegou uma hora que aquele espírito que ele foi buscar começou a cobrar. O diabo nunca vai dar nada para ninguém de graça. Nada! E quem é feiticeiro, saiba disso que eu estou falando para você. Daqui a pouco ele vai cobrar vida de pessoa. Não vai ser nem galinha, nem carneiro, nem bode, nem nada. Vai ser vida de pessoa. Entendeu? O diabo ele começa com um rosto de mansidão. Mas, claro, é como no tempo do anticristo, quando ele vier se manifestar, ele vai vir como um cordeiro. Ele vai vir para conquistar os corações, mas depois vai mostrar quem ele é. Ele vai fazer alianças com reinos, com presidentes, com nações, mas depois vai mostrar quem ele é. E lá está, o rapaz recebeu o feitiço e depois o feitiço voltou contra o feiticeiro. Ele começou a ouvir vozes. Chegava dentro de casa, que? Me dá a tua alma. Não. Ele gritava, não. Todo mundo à sua volta. O que está acontecendo contigo? Mãe, eu ouvi. Vieram me buscar, vieram me chamar. Eu estou falando bem do jeito angolano, porque eu não sei falar do vosso jeito. Vieram me buscar. Quem veio te buscar, meu filho? A tia. Qual tia? A tia. Qual tia? Onde eu fui? Filho, onde é que você foi? Eu fui pegar feitiço. Sabe, isso foi alguns anos depois, né? Aí, no bairro, na rua dele, todo mundo sabe que o pastor Chudei é o pastor de libertação espiritual. Alguém foi tentar ir para outras casas, tentar ser curado, foi no psicólogo, foi para o psiquiatra. Quando o problema é espiritual, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio. Tem isso aqui, ó. E um pastor de autoridade espiritual para te orientar. Rapaz, nós estávamos em 7 vigílias de fogo. 7 vigílias de fogo. Que eu era líder da juventude na época, já era líder de jovens, e
eu coloquei a minha juventude toda a orarmos durante 7 vigílias. E de tempo em tempo a gente tinha 7 vigílias de fogo. E todas as outras igrejas vinham para as nossas vigílias de fogo. Sempre foi assim, foi sempre essa coisa louca do evangelho, essa coisa bonita do evangelho, de servir a Deus. Não há nada mais bonito do que servir a Deus, gente. E pegaram no Guigui para levar para a vigília à noite. E uma irmã, que fazia parte do meu ciclo mais restrito de homens e mulheres de oração, ela veio ter comigo. Eu passando durante o dia ainda, na porta dela, eu disse, pastor Chudi, Deus falou comigo que o pastor logo vi preparado espiritualmente. Eu estava andando com meu parceiro de oração, que é o falecido, saudosa memória, Antônio Henrique, meu amigo, que Deus recolheu muito cedo nessa caminhada com Deus. E eu orava muito com ele. E esse rapaz, essa irmã Eva, falou para mim assim, pastor, logo vai aparecer alguém, não sei, mas eu estava em oração e Deus falou comigo que vai aparecer alguém que sou o pastor e que tem que orar por ele. Eu disse, eu? Tá tranquilo. A gente já orava para muita gente, então não fazia muita diferença orar mais para alguém. Eu fui com meu amigo e eu disse, vai aparecer alguém, vamos orar. E ficamos orando. Eu queria comer, mas já não comi, fiquei em jejum, mano. E vou para a vigília. Chego na vigília. Abrimos a harpa cristã para o bom assembleano, hino de número 200 na harpa. Quão bondoso amigo é Cristo. E aí o Guigui grita, eu não liguei, carregou com a nossa. Disse, opa! Aí os meus colaboradores já estavam no encalço da situação. E nos manda... Ele levanta. As meninas lá da igreja que cantam no coral, que tem aquela espiritualidade bem rasa, que a vida delas é só ir na igreja, namorar, dar beijo na boca do moço e ficar lá grudada e não sei o quê. Naquela hora, correram e foram parar no banheiro da igreja. Ficaram, meu Deus, quem mandou eu? Só que a nossa vigília ela começa às 10 horas da noite e vai até às 5 da manhã. Não tinha como. Nós já estávamos meia-noite, não tem como você voltar mais para sua casa. Fica aqui que não tem táxi para você chamar. Não funcionava nessa época, não funcionava táxi de aplicativo, não funcionava nada, porque muita gente teria ido embora em casa. E aí, pegaram nele. E ele, me tiram daqui. O que eu vim fazer aqui? Aí eu desço do altar. Disse, peraí. Ei! Pai, quem é você? Para aí. Você quer o que comigo? Eu disse, não é eu que quero contigo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está consigo. Você não veio aqui desarrumar essa vigília, não. Você vai sair dessa vida. Eu estou aqui há muitos anos. Não interessa quantos anos você está. A irmã Eva olhou para mim assim. Eu disse para ela, entendi. Aí vem o irmão, sabe aquele irmão que acha que também é espiritual demais, e foi impor as mãos sobre ele. Passou da frente e eu te repreendo em nome de Jesus. E ele com olhos fechados, eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe o que aquele endemoniado fez? Puxou a cabeça do irmão com o olho fechado, ele não estava vendo, e deu uma cabeçada, inflamou a testa do irmão. E ele caiu. Agora eu fiquei, a quem eu vou orar agora? É esse aqui? O que está acontecendo aqui? Aí a irmã Eva fez de novo isso. Com quem disse? Deus disse que só você é que tinha que orar por ele. Caiu a ficha.
Disse: Deus, obrigado, porque o Senhor sempre revelou a seus servos. Pastor, não é que Deus não está a falar, é que a igreja está deixando de ouvi-lo. Deus continue a falar, Ele continua a falar. Tem irmãzinhas da igreja lá que estão recebendo muito de Deus, mas tem pouco pastor sensível à voz de Deus. Aí, eu estou na vida dele, ele que me procurou. Deu legalidade. Demônio nenhum tem poder de acessar a vida de quem quer que seja, se não for por legalidades. O mundo espiritual, sublinha isso, o mundo espiritual precisa de legalidades, sem a qual eles não têm legitimidade. Não tem. O crente se manifestou. Como é que ele está crente há 10 anos se manifestou hoje? Não briga. Há uma legalidade que foi dada. Entendeu? Mas será que crente... Alguém perguntou assim, crentes podem se manifestar? Podem ter demônios? Alguém perguntou isso ali. Lá no meu Instagram, quando você me siga, siga lá, Pastor Churdir, e coloca lá, Pastor Churdir, com X, X-U-R-D-I-R. Pastor Churdir. Siga lá, tem ali um carrossel lindo que eu coloquei. Demônio nenhum tem legalidade na vida do crente. Não tem. Não pode. Quando o crente aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não existe mais legalidade. O que acontece? Ele não possui, porque uma coisa é estar possessa por demônio, outra coisa é estar oprimida. É preciso diferenciar quando é que você está em presença da opressão satânica e quando é que você está em presença da possessão satânica, possessão demoníaca. Possessão é quando a pessoa ela tá vulnerável, não aceitou a Jesus e então o diabo achou aquele lugar e ela está num ambiente que não está construindo a sua vida cristã, não entregou a sua vida a Jesus, o diabo se apodera. Sim. E o diabo governa a vida dela de qualquer jeito. Por isso que aquele senhor lá nas escrituras fala que o meu filho, quando lhe dá, ele se joga no fogo, se joga não sei onde. Aquilo é possessão demoníaca. Aquela legião era uma possessão demoníaca. Entendeu? Agora, quando é que é opressão? O crente pode ser oprimido? Pode ser oprimido, mas não é possessão. Ele pode cair debaixo de uma presença de Deus intensa no ambiente cristão, no culto, pode ter... nem todo mundo que cai é demônio. Há quem caiu debaixo de uma opressão ou debaixo de uma unção pastoral. Quantas pessoas eu orei e caíram, mas não eram demônios. Deus estava a libertar ela de uma opressão. Qual é? A opressão, uma opressão, ela surge. Qual é a porta da opressão? Uma questão, por exemplo, a pessoa é muito mentirosa. A pessoa é crente, mas é muito mentirosa. A boca dela está cheia de mentira. Ela mente para tudo que é pessoa, fala mal das pessoas, ela fofoca demais, ela é intriguista, coloca-se na vida das pessoas, tem muita inverdade nela. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, o diabo se alimenta da mentira. E ela com essas mentiras, ela está atraindo a Satanás para oprimir a vida dela. E ela fica com a opressão. E o diabo vai dando razões e mais motivos para ela continuar alimentando-se da mentira. E ela fica mentirosa. Mente a vida do pastor, mente a vida do evangelista, mente a vida do líder lá, da célula, do grupo familiar. Ela mente demais, ela é mentirosa. Então, isso que está acontecendo na vida dela, que ela vai ganhar agora uma opressão maligna, satânica, que quando chegar num ambiente intenso de intercessão, de libertação, vai acontecer o quê? Ela vai cair debaixo de uma unção e vai... E quem vai se manifestar ali é o espírito que lhe oprime. Crentes que não abandonam a pornografia vivem de opressão. E isso, de tanto ela alimentar isso, vai começar a destruir o seu casamento.
O diabo se alimenta de legalidades. Entendeu? Você é crente, mas por uma situação você acabou por ir na casa lá do Pai de Santos. Foi consultar lá alguma entidade ali. Você comprou uma briga. Apesar de ser crente, isso não te inocenta. Sabe o quê? E digo mais. A Bíblia fala que, lá no Antigo Testamento, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Problema geracional. E a quem diz que não, esse negócio não é... Nós já estamos em Cristo. Sabe por quê? Há pessoas que não estão recebendo o batismo do Espírito Santo. E elas estão, mas eu estou muito tempo de crente, não recebo. Peça discernimento. Pode se dar o caso de haver o quê? Uma legalidade que o teu ancestrais lá, que você não estava vivo, porque Deus visita o sangue da família. Sabe por que a família se inteira? Que o bisavô lá, ele era pai de santos, era não sei o quê, que ele consultava e não sei o quê. E como isso não foi quebrado, a genética, a árvore genealógica da família, ela vai carregando, está no DNA daquela família. Não, mas está bem, mas nós já aceitamos a Jesus, mas tudo bem, aceitar Jesus, salvação é o passo inicial. Aceitar Jesus é o passo inicial, não é o fim. Você aceitou a Jesus, agora entra no processo da libertação. E eu falei que Jesus falou aos judeus que criam nele, que precisavam agora entrar no processo da libertação. Aí, quando você, mesmo ter aceito a Jesus, a pessoa está no cai, levanta em cada culto, cai, levanta, mas ela já canta no coro, ela já evangeliza, ela até está na intercessão, mas cai. Está aí, recentemente nós fomos orar, né? E alguém é intercessora, mas caiu demoniada lá com o espírito maligno. Não é que o problema era algo presente da vida dela. Há uma história que ela desconhece na vida dela, da estrutura familiar. E Deus, ele não é o fato de você achar que, como eu não sei, eu nasci na família, eu não sei de nada. O fato de você não saber disso, isso não te torna inocente. É como a força da gravidade, ela existe. Se você dizer que eu vou me jogar, que andar é esse, meu amigo? Estamos no quinto andar, no segundo. Estamos no segundo andar. Imagine que alguém aqui diz, eu vou abrir a janela, vou me jogar para baixo e eu vou flutuar. Tá bom, se joga. Você não conhece a lei da gravidade? Tudo que sobe desce. Então vai se joga. Vai ver se você vai flutuar. Por mais que você desconheça isso, isso não vai te inocentar. Você vai se machucar, você vai cair. E aquilo vai bater feio para você. E você vai falar, afinal, por que isso me aconteceu? Eu pensei que podia ficar flutuando. Não flutuei por quê? Você não flutuou porque existe uma lei que você violou. Por mais que você viole essa lei, você não quer, vai se machucar. Entendeu? Então, é o que eu tenho dito. A libertação espiritual está disponível para todo mundo. E principalmente aos crentes, para se tornarem libertadores de pessoas oprimidas, de pessoas possessas. Você, pastor, não vai ter um ministério pleno, não vai ter um ministério pleno, se você não estiver plenamente liberto. Pastor, há pastores que precisam de libertação? Tem, porque eu falei da opressão. Ele oprime até o ministério. Alguém procurou para mim, um pastor disse, pastor, meu ministério não se deslancha. Pastor, eu não sei o que está acontecendo. A minha igreja, ela enche, mas quando todo mundo sai, todo mundo vai embora. Não estou entendendo o que está acontecendo. Eu sou pastor de igreja de uma rede em células, e minha rede em células, mais de 100 células que temos. E o que aconteceu? Havia uma célula que não crescia. Eu disse para ele, o que está acontecendo, meu filho? Tua célula está crescendo por quê? Eu disse, faça caminhadas espirituais na tua rua. O que acontecia? Havia uma satanista na rua dela que ela não sabia que existia na rua dela. E quando ela começou a fazer, não é orar na rua, é caminhar e orar no Espírito. Que nem sempre precisamos orar abrindo a boca, né? No Espírito, começou a interceder no Espírito. Fez isso em 7 dias. Sabe o que aconteceu? Alguém do nada chegou, desculpa, aqui nessa casa,
vocês andam aí na igreja? Vocês vão para a igreja? Eu quero ir para a vossa igreja. O que aconteceu? Houve um desbloqueio. E isso, essa fórmula, esse modelo é válido para qualquer área ministerial. Há áreas travadas que você não sabe se tem uma potestade travando essa região, travando essa área do teu crescimento espiritual, do teu entendimento das escrituras, da tua compreensão sobre o mundo espiritual. O fato de você, em vez de você ficar lá na defesa, lá muito mimimi, xiriri, você precisa dizer, não, Deus, eu preciso acessar esse conhecimento. Aleluia. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa. Uma vida liberta, ela vai trazer sempre a sua casa, vai trazer sempre a sua família. E uma igreja que abre a porta para libertação espiritual é uma igreja que vai ter um avivamento sobrenatural. Porque o diabo está nem aí se você sabe dessa lei ou se você não está sabendo dessa lei. Então, famílias precisam ser libertas, sim, porque você não sabe o que o tataravô lá antes do teu nascimento fez, tá? Qual é o que ela fez, e então até que alguém se posicione e diz, espera aí, não, por que está acontecendo tudo aqui nessa família? Eu sou o cara que eu vou me colocar na brecha da minha família. Vocês vão mexer em outras casas? Podem até mexer, mas na minha casa, toda a legalidade do sangue, vou interromper agora. E você pega a sua esposa, seus filhos, vem cá, vamos cancelar qualquer legalidade que alguém no passado terá feito e construído na minha família aqui. E esse pacto vai ser quebrado. Por que Deus procurou a Caim quando ele mata Abel? Caim disse assim, não, Deus, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Jesus disse, não é isso. A voz do sangue do teu irmão clama perante mim. Mas ele já tinha morrido. Quer dizer que Deus visita o sangue. Ok? Deus visita o sangue. Glória. Eita, glória. Ai. Pastor, eu quero pedir para você orar para o pessoal que está ouvindo. Fala suas redes sociais. Eu vou colocar o Instagram do pastor. No segundo link aqui na descrição vai estar o Instagram do pastor. E lá no Instagram você pode falar do livro. Tem canal no YouTube também, pastor? Tem o canal no YouTube. Tá meio tímido, porque quase que... Mas tá aí com 1000 e tal. Mas tá meio tímido, não, quase que não entra. Tá mil e tal inscritos. Mas é Pastor Churdir mesmo também. Pastor Churdir. Então nós vamos colocar lá. Pastor, ore aí para o pessoal ser liberto, ser transformado, ser tocado. Que o Espírito Santo colocar no seu coração. Né? Gente, nada melhor do que orar a Deus. E se você chegou até aqui, é porque você precisa receber uma palavra de oração. Seja qual for a situação que você esteja vivendo na sua vida hoje. Deixa eu falar uma coisa para aquelas pessoas que estão doentes, que padecem de alguma doença crônica na sua vida. Para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Sublinha isso, nada. E agora mesmo, talvez você esteja vivendo opressão ou possessão. Em nome de Jesus, coloque a sua mão agora na tela do seu celular ou do seu computador. Toque a sua mão com a minha. A distância não é um problema para Deus operar. Para Deus nada é impossível. Toque com a sua mão. Toque comigo agora. Eu estou a orar por você agora. Talvez você esteja a enfrentar bloqueios espirituais no teu relacionamento, no teu casamento, no ambiente familiar. O teu ambiente familiar é carregado porque tem mãe de santo na sua família, tem espíritos do ocultismo na tua vida, tem, sabe, legalidades, portas que foram abertas na sua família, na sua vida. Eu estou orando por você agora, para que toda legalidade seja quebrada. Em nome de Jesus, eu ordeno agora todo ponto de contato com o mundo das trevas, toda ação maligna, todo poder das trevas, tudo que não professa o nome do Senhor Jesus. Oh Deus, estenda as tuas mãos agora. Eu sei que o Senhor está nesta ministração agora. Satanás e seus demônios, eu vos ordeno agora, batam em retirada.
este homem e esta mulher que vai abandonar agora o mundo do ocultismo, que vai abandonar agora o mundo das trevas. Eu ordeno agora, Satanás, você demônio, você sabe que você não tem poder nem autoridade. Eu te comando agora, em nome de Jesus. Eu te comando agora sobre esta família. Espírito, toda desgraça encomendada na vida desta família, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, saia desta família, saia desta família, saia desta vida. E se você chegou até aqui, Deus tem um propósito com a sua vida. Receba a libertação, receba a libertação, receba a cura, receba o milagre, receba a reconstituição da tua vida conjugal, da tua vida afetiva. Toda amarração satânica seja quebrado agora, seja liberta agora, seja liberto agora, no poderoso nome de Jesus. Eu vejo Deus entrando com providência na sua vida ministerial, pastor, em nome de Jesus. As escamas estão caindo dos teus olhos agora. Entra agora na guerra, entra na batalha. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados, potestades, contra dominadores destes séculos nos lugares celestiais. Eu repreendo toda ação maligna contra a sua vida ministerial. Caia por terra agora. Satanás e seus demônios batam em retirada. Recoparagabahase, librosotocopri, litompaha, megablovredia, sombraraha, necobahaso pleregei, litovrosa plaregue debaixo prohossemei, me capaha, no poderoso nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor já fez e vai continuar a fazer. E todos que vão acessar essa live sejam tomadas pelo poder do nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, só o rapaz foi liberto fácil na vigília? Foi liberto. Graças a Deus, no final, ele foi liberto, o Guigui, liberto, sabe? E ele acordava e perguntava, o que foi? Disse, não foi nada, você foi liberto. Deus libertou a sua vida. E ele saiu daquele culto acompanhado pelos irmãos. É lógico que existe o pós-libertação, o pós-momento de oração, que às vezes nós esquecemos, né? A libertação, ela é um processo que na sequência ela precisa ser acompanhada e colocada o quê? A palavra de Deus precisa depois entrar num coração vazio. Quando o espírito maligno ela sai da vida da pessoa, nós temos que substituir o que saiu de lá, o que tem que entrar agora. Porque há muita gente que é liberta, mas não ocupa o espaço, não ocupa-se da palavra, não congrega, não... Então, o que aconteceu? Ela é um momento de libertação que não vai valer para muita coisa, porque daqui a pouco, na sequência, os demônios retomam e vão voltar mais do que os que saíram, né? Então é o que acontece. Mas esse rapaz foi liberto e, na sequência, depois eu saí da igreja, fui pastorar outra igreja, então aí perdemos a história dele. Aí. Uma pergunta, lá os espíritos de Angola, o país que você mora, e do Brasil, qual que é pior? Essa pergunta nem sei por onde. Mas eu já percebi, pastor, o seguinte: o que eu vou notando aqui? É que lá é muito explícito, tá? É muito explícito. Ou seja, o mercado, a feira, vende feitiço também. Feitiço ao ar livre, no escondido. Aqui o que acontece? Há muita sutileza. Tá? Escondido. Existe, e ninguém vai me desmentir isso. Porque sabia que até pastor que vai para esses lugares buscar poder para ministrar dentro da igreja? Isso é outro tema. Isso é outro assunto. E depois eles acabam caindo o quê? Nos pastores que têm uma autoridade, uma legal dada pelo Espírito de Deus sobre a vida deles. Eu já orei para pastores que queriam expulsar demônio na força, que nem aquele endemoniado ali que apanha um surra. Eu expulso o demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Meu amigo, eu conheço Paulo, conheço Jesus. Quem você é? Pá! E apanhei, saiu sem roupa do corpo, cara. Que vergonha é essa? A fonte é Cristo, a fonte é Jesus. A fonte. E é preciso ter um ministério de consagração periódica. De tempo em tempo. Nós, pastores na África, estão tendo o seu monte de oração.
O que acontece? Aqui é muita pizza, picanha, chocolate e aí vai. Não sai disso. Você vê, não tenho nada contra a sua musculatura, formosura, pastor. Longe de mim. Só tem que alimentar a carne mesmo. É isso mesmo só. Quantas vezes? Qual foi a última vez que o senhor jejuou? Fala para mim aí, nos comentários. Tem gente. Então, é sobre isso. E o Gui foi liberto. Outras pessoas também, né? Muitos testemunhos carrego aqui comigo mesmo, devido às libertas. De uma moça que foi liberta, mas não é que foi liberta. Essa moça, eu fui pregar e o Espírito Santo falou, tem uma moça aqui que ela está num relacionamento que Deus não está aprovando. Tem que vir para cá. Só que o Espírito Santo falou para mim, fala para ela. Eu disse, meu Deus, falei, mas sabe, na congregação, tanta gente. Falei, mas ninguém se revelou. Deus quer libertar a sua vida, da área conjugal. E ela não se manifestou. Aí, eu fui embora. Cheguei, papá. Deus falou assim, no culto ainda. Se ela não falar que ela está aí, porque hoje é o dia da libertação dela, ela não vai ter um relacionamento. Bateu forte. Eu tive dificuldade para entregar isso. Mas eu sei quando é que Deus fala comigo. E eu falei. Moça, se você não vier para aqui à frente, você corre o risco de não ter um relacionamento e não se casar. Foi pesado? Foi. Ela teve seus namorados. Eu esqueci daquela revelação. Mas aí ela procura um dos meus obreiros. Eu não estava na igreja onde eu comecei com o pastor. Já estava enviado para uma outra igreja. Então, e ela foi procurar um pastor chamado pastor Agostinho Feijó, que era o meu discípulo. E agora, todos eles são pastores agora. E falou, pastor Agostinho, cadê o pastor Churdir? O pastor Churdir, não, o pastor Churdir faz anos que ele já não está aqui. Como é que eu faço para falar com ele? Não sei como é que você vai falar com ele. Ele está agora no outro... Aí o pastor Agostinho me ligou para me contar isso. Ela procurou o Agostinho e disse, pastor, há 7 anos atrás, eu sou a moça que estava no culto, que o pastor liberou aquela palavra e eu não fui à frente. E hoje eu não estou casada, não tenho ninguém na minha vida. Tudo como o pastor falou naquele dia. Como é que eu faço para tirar esse peso da minha vida que eu quero me casar, eu quero ter alguém na minha vida? Eu disse, eu vou ligar, vou falar, vou procurar o pastor Churdir nas redes sociais, vou falar. E aí, por esses dias, falou comigo. Isso, nem faço ideia, mas quantos lugares que eu passei, mas está tudo bem. Mas, você agora é pastor, peça para ela te procurar. Ela tem que obedecer o que eu estou falando. Porque homens de Deus têm que dar recado. Não precisa nem nos ver. Nem precisa nem nos ver para Namã mergulhar no rio. Né? Vá lá e fala para mergulhar. E eu disse, na sequência, meu filho está cuidando desses detalhes. E eu sei que ela vai ter testemunho dela ter um relacionamento, um casamento abençoado. Eu sei que ela vai ter. Mas foi importante para que a palavra do homem de Deus não caia em terra vazia. E as pessoas estão aí ouvindo a palavra de Deus e banalizando. Então vão ter o preço que vão merecer. Agradecer o pastor Churdir. Amanda? Luana, tá aqui a Luana, tá o pastor Creventon, com a esposa, com a filha, né? O irmão Alisson ali. Agradecer o pastor que ele tá viajando hoje, né? Eu consegui uma agenda, falou assim, não pode passar de meio-dia que já vai voar, e vai estar viajando. Teve uma semana aqui, quase uma semana aqui em São Paulo, mas tudo que foi falado muito importante para a Igreja do Brasil sobre o Ministério de Libertação. Igreja do Brasil e do mundo, né? Tem muita gente que acompanha em Portugal, em alguns países, muita gente acompanha na Espanha. Então eu quero pedir que você compartilhe esse programa aí no grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, aí no direct do Instagram. O que foi falado precisa chegar para mais pessoas em nome de Jesus. Então obrigado, pastor. Obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, sua família cada vez mais. Então, até o próximo programa. Se Deus quiser, fique na paz. Tchau, tchau.